Toda vez que a pessoa escuta esse nome precatório, né, o pessoal já fica aí assustado. Fala, doutor, eu vou demorar para receber meu precatório, mas calma. Vamos explicar para você quanto tempo demora para pagar um precatório. Às vezes a pessoa tem noção que demora muito, mas não é. O que demora também é o trâmite do processo. Então, às vezes você já está com o processo lá 3, 4, 5 anos, 6 anos discutindo, e ainda tem mais um período para receber o precatório. As pessoas acabam ficando um pouco ansiosas. Tem gente que até vende precatório. E falando sobre esse tema, sobre vender precatório, eu escrevi um vídeo específico, né? Se vale a pena você vender o precatório ou não. Se você quer saber sobre isso, vou deixar aqui no card também. Você vai dar uma olhadinha lá para verificar se é viável para você ou não. Se faz sentido para você ou não vender seu precatório, tá? Bom, mas esse vídeo ele é mais detalhado, mais específico, tá? Quanto tempo eu demoro para receber isso? Então vamos entender primeiro, tá? O precatório, ele só entra na questão do pagamento depois que ele é transmitido. Então você tem todo o processo de conhecimento, aí acabou esse processo de conhecimento, ou seja, provar o que você tem direito, né? E aí comprovar, no nosso caso aqui a aposentadoria, não, realmente você tem direito de aposentar, não cabe mais nenhum recurso, não tem mais nada para ser feito, transitou em julgado, que a gente chama aqui. Estou falando um termo simples, que é para todas as pessoas entenderem. Não cabe mais nada para ser feito, transitou em julgado. Aí vem o precatório, não, aí vai para uma outra fase, chamado cumprimento de sentença, que aí a gente vai, né, discutir a implantação do benefício, vai verificar se a implantação desse benefício está correto, vai verificar se o salário de contribuição lançado na aposentadoria está tudo certo. Depois que acordou que está tudo certo, verificou que está tudo organizado, a implantação do benefício, vai para uma outra fase para calcular os valores em atraso. Olha, então, na sentença lá foi especificado que você tem direito de receber desde 2018, desde essa data, e a renda mensal inicial é esse o valor, então a gente vai calcular tudo. Aplicar juro, correção monetária, e vai apresentar os cálculos, o INSS tem que concordar, tem que ver se os cálculos foram feitos de acordo com o determinado lá no processo de conhecimento. Depois que acertou tudo isso, né, os valores em atraso, aí o juiz homologa, fala, ó, realmente está tudo correto, então as duas partes estão de acordo, vão homologar esses cálculos. Depois disso, depois que homologados os cálculos, aí que eles vão emitir, né, o danado do precatório, se for acima de 60 salários mínimos. Então o precatório, para vocês entenderem aqui no direito previdenciário, são só para aqueles valores acima de 60 salários mínimos. Se é abaixo de 60 salários mínimos, né, você vai receber IRPV, significa requisição de pequeno valor, que é paga até em 60 dias depois da transmissão. Legal? E aí eles emitiram o ofício do precatório, e aí as duas partes, tanto o INSS quanto a parte autora, é intimada, falando assim, olha, dá uma conferida no precatório e vê se está certo. Aí você vai conferir valores, vai conferir aí juros, se está aplicado de forma correta, vai conferir os dados da pessoa que está emitindo, os dados do advogado, CPF, né, das partes, ou da sociedade de advogados. Aí depois que você conferiu esse precatório, aí que ele é transmitido. Aí ele é transmitido para o tribunal e aí que entra a partir daí o prazo de pagamento do precatório, tá? E isso não é um prazo específico, pessoal, ele está lá na Constituição. Então, só dei uma introdução para vocês entenderem como o processo é um pouquinho mais complicado do que parece, né? Não é tão simples, tem muita coisa para conferir no direito previdenciário e você tem que aprender, tem que entender para você ficar mais tranquilo no decorrer do processo. Para você entender que não é simplesmente ganhou, já vamos receber. Não, o negócio é um passo a passo, por isso que leva um tempinho, por isso que as pessoas acham que o precatório demora muito, mas não é tanto assim quando eu vou explicar aqui para vocês. Então vamos lá na Constituição Federal para você entender aí quando é pago, quando é que você vai receber seus precatórios. Vamos lá, vem com a gente. Então aqui eu estou na Constituição Federal, pessoal, no artigo 100. Olha só o que ele diz para nós, né? Os pagamentos devidos pelas fazendas pública, federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação nesses casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, o que está falando, né, dos pagamentos aí de precatório. E aí, o prazo aí para pagamento, vamos puxar mais aqui para baixo, que a gente vai estar detalhando para vocês, está lá no parágrafo 5º, olha só. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento desses débitos oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, né, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
Então, por que eu fiz toda aquela introdução? Para você entender. Então, depois que ele é transmitido, depois que o precatório é transmitido, se ele for transmitido até o dia 2 de abril, ele é pago no exercício do ano seguinte. Então, vou pegar como exemplo agora, 2024. Se você teve seu precatório transmitido até o dia 2 de abril de 2024 agora, você tem até 31 de dezembro de 2025 para receber ele, né? No próximo ano, no exercício seguinte. Se ele passar de 2 de abril, se ele for transmitido depois do dia 2 de abril, você vai receber ele até no ano depois de 2025, seria 2026. Então, vamos imaginar que ele foi transmitido no dia 3 de abril de 2024. Você vai ter a possibilidade de receber ele até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, você aumenta um período mais. Então, os precatórios, que no direito previdenciário, Justiça Federal, acontece dessa forma. Você vai estar recebendo esses valores ou no exercício sequente, né, ou no próximo. Então, o máximo que você vai ficar para receber o precatório é praticamente 2 anos, que seria até 31 de dezembro do mês do ano subsequente, né, após 2025, aí seria 2026. Entendido? Ficou claro? Então, precatório tem ordem cronológica de pagamento. Lógico, tem alguns casos específicos de prioridade, pessoas com deficiência. Lembrando que aqui precatório também é caráter alimentar e tudo mais. Tem alguns detalhezinhos específicos lá, mas via de regra, esses são os prazos para pagamento aí dos precatórios. Sabia dessa? Vem com a gente que semana que vem tem mais vídeo. Até lá. Tchau.